Olá, como vão vocês? Meu nome é Luiz Felipe, desse canal que vos fala, Luiz Felipe barra Via Láctea Literária, e do perfil literário no Insta, que é Via Láctea Literária. Tudo junto, sem acento, sem letra maiúscula, Via Láctea, ponto literária. Eu recomendo que vocês me sigam, porque lá nós temos um contato mais próximo e, de certa forma, até mais íntimo, e vocês ficam sabendo, vocês ficam por dentro e a par de tudo que está acontecendo, das minhas leituras, das minhas metas literárias do mês, e tem várias resenhas que eu posto, e também eu mudei um pouco o formato das resenhas, como eu disse no outro vídeo que vai ao ar hoje. Esse vídeo vai ao ar depois que esse é o vídeo da resenha, mas é um vídeo sobre compras de livros na Amazon. É... Desculpe, é que outra pessoa me chamou aqui. Mas é uma compra de livros na Amazon e no total são 6 livros que são as minhas metas literárias do mês de março. Eu não disse o valor total, quer dizer, eu não disse o valor dos livros separadamente, mas eu disse o valor dos livros total foi um preço bem justo, um preço bem em conta, porque os livros da Amazon geralmente eles têm um preço mais barato mesmo, acessível. E eu já li 2 desses livros, que foi O Rei Leão, que é o livro oficial com a história do filme, e eu já fiz resenha que tem no post do meu perfil literário, mas só que eu não vou fazer a resenha aqui no YouTube. Eu vou fazer a resenha desse livro de hoje e eventualmente de outros livros que eu queira muito ler. Mas curtam, comentem, compartilhem esse vídeo e, se puderem, me sigam no meu perfil literário, curtam, divulguem nos seus stories se vocês puderem, para ajudar o canal e também o perfil literário e fazer com que mais pessoas criem esse hábito maravilhoso da leitura. Mas, enfim, hoje eu vou vir aqui fazer a resenha sobre o livro Você Nasceu Para Isso, da autora Michelle Sachs. Esse livro é da editora Intrínseca, ele tem corte vermelho. Eu amo livro com corte colorido. E esse livro, ele é um romance, porque a maioria dos livros são classificados como romance. A maioria dos livros eles são classificados como romance ficcional, mas na verdade ele é um thriller, ele que é um livro de suspense, ele é um thriller psicológico, e é a primeira vez que eu leio um thriller psicológico, e também eu acho que é a segunda vez que eu leio um livro narrado em primeira pessoa. Eu amo a editora Intrínseca, e como eu já havia dito antes, ele é o romance de estreia dessa autora, Michelle Sachs. Eu amei, é uma leitura super fluida, rápida, mas nada leve, eu já friso isso. E eu amei esse livro, apesar também que eu vou frisar que ele tem personagens odiáveis. Então, é um marido machista, uma amiga invejosa, então tem várias intrigas durante esse livro. Mas eu recomendo muito que vocês leiam. Aqui nesse livro nós vamos conhecer um casal que é Mary e Sam. Mary, ela organizava cenários para propagandas televisivas, emprego no qual cujo seu marido considerava inútil, porque o marido dela é machista. Por isso que eu digo que esse livro tem personagens odiáveis. E Sam, ele era professor universitário, porém, por causas polêmicas que vão ser esclarecidas ao longo do livro, ele é demitido do seu emprego e ele tenta a sua carreira como cineasta. Por tanta insistência dele, ela engravida de um menino que vai se chamar Connor, mas eles o apelidam de Con, na verdade. Porém, ao longo do livro também vai ser esclarecido se esse filho era realmente dele, se esse filho ele era dele não na questão sentimental, na questão paternal de sentimentos, na questão de filho do coração, mas se ele era filho dele mesmo de sangue, ou seja, do DNA. Mas eles, como a maioria das decisões elas são tomadas por Sam e são acatadas de forma nem questionadora por Mary, eles vão morar na Suécia. Eles moravam nos Estados Unidos, em Nova York, num local super agitado, e eles vão morar na Suécia numa casa que foi herdada pela segunda mulher do avô
de Sam, que era Ida. Ela, antes de morrer, ela fez um testamento deixando de herança essa casa na Suécia para ele. Então era praticamente uma família perfeita, numa casa perfeita, como tem até uma parte do livro que cita isso, eu lembro, que é que ela diz que é uma casa de madeira pintada de vermelho, como se tivesse saído de um conto de fadas, como se fosse tivesse saído de um desenho de filmes infantis, infanto-juvenis, tipo aqueles contos de fada mesmo. Então era uma família perfeita e eles vão morar naquele local, ou uma família quase perfeita. Eles vão morar naquele local. Eu também gosto, eu gosto desse tipo, um local totalmente assim mais isolado. Eu gosto desse tipo de livro também. Eu sou eclético para livro. Eu gosto de livros que abordam locais mais agitados, tipo Nova York, que é um exemplo, mas também gosto de livros que abordem esses locais mais considerados inóspitos, esses locais frios, gelados. Mas eles vão morar nesse local, então, como eu havia dito antes, é uma família perfeita. Ela é uma. Ela se encarrega dos trabalhos domésticos. Ela limpa a casa, faz torta de maçã, e ele tá em busca, o marido em busca da sua carreira de cineasta. Ela é uma mãe totalmente dedicada, tanto que ele frisa essa frase no livro: Você nasceu para isso. Que é como se ela tivesse sido predestinada desde a sua infância a é, exercer esse papel de mãe. Porém, há uma visita, né, que pode abalar um pouco as estruturas, o cerne familiar de todos, que é a visita de Frank. Frank era a melhor amiga de infância, era não, é a melhor amiga de infância de Mary, e Mary a convida para a visitar. Também o marido dela fica empolgado com essa visita, mas essa visita se torna longa e pode ocasionar outros problemas, porque pelo fato de vir uma pessoa de fora, uma pessoa que não está habituada com aqueles hábitos familiares, com aquela família, ela começa a perceber coisas estranhas naquele local. Ela começa, não coisas subliminares, mas ela começa a perceber uma relação estranha entre Sam, Mary e Connor, que é o bebê. E até algumas cenas que eu vou considerar. Eu acho que outras pessoas já falaram isso sobre esse livro, mas eu vou frisar aqui. São cenas agoniantes, principalmente as cenas de violência. As cenas de violência, elas são agoniantes, sim. Elas nos dá aquele certa aflição, aquele certo conflito. Tinha momentos que eu fechei o livro, eu respirei para voltar a ler, porque eu, particularmente, eu me sinto. Eu tenho essa certa aflição quando há agressões contra pessoas consideradas mais frágeis durante livros, filmes, séries e qualquer outro tipo de meio de comunicação, entretenimento e etc. E o que esse livro é excepcional e eu gosto muito que ele aborda essa questão familiar, porque eu amo livros que abordam a questão familiar. Por isso que uma das minhas autoras favoritas é Clarice Lispector, porque ela aborda essas questões, mas isso também é bem abordado aqui nesse livro, que é dividido entre essas três pessoas, que é Sam, Mary e Frank, que é a considerada a melhor amiga de infância de Mary. Então, esse livro é dividido entre essas três pessoas, ou seja, cada capítulo é iniciado, cada parte do livro é iniciado por uma pessoa. E depois que ela chega a essa casa, começam a surgir novos conflitos até nos vizinhos, até com os vizinhos que Sam considerava perfeitos. E ele percebe que seus vizinhos eles não eram tão adoráveis e perfeitos como ele imaginava, porque começam a surgir esse jogo de intrigas, de falsidade, traições, mágoas passadas que retornam, elas vêm à tona e abalam é, a estrutura familiar dessas pessoas. Então são vários eventos caóticos que abalam o cerne dessa família.
Ao longo do livro vão ocorrendo algumas reviravoltas, né? O desfecho desse livro, ele não é tão... Ele é bem explicado, sim, porém, alguns personagens, eles não o descobrem, porque há uma morte envolvida que particularmente me estressou um pouco, mas isso não é descoberto por alguns personagens, principalmente os personagens principais, que é Mary e Sam, mas é descoberto por nós. E além disso tudo, o que eu acho muito interessante desse livro é que ele aborda a questão da maternidade de uma forma muito mais ampla. E para nós também percebemos quão profunda é essa questão da maternidade. Então, é uma mulher que ela não tinha. Eu vou esclarecer isso porque ela não tinha vocação nenhuma para ser mãe, tanto que tem uma parte no livro eu não sou muito de marcar livros, então essa parte não está marcada, mas eu lembro muito bem que é uma parte bem reflexiva e até de certa forma filosófica, que ela explica sobre. Ela explica sobre o instinto que Mary, ela tem essa autorreflexão com ela mesma, se olhando no espelho, e ela fala a palavra instinto, e há essa parte filosófica e reflexiva no livro, sobre a palavra instinto, que era uma coisa que ela não sentia em relação ao bebê, ou seja, ela não tinha essa relação afetiva com o bebê, ela cuidava do bebê por cuidar, principalmente na frente dos outros, ou seja, ela era uma farsa, porque quando ela estava sozinha com bebês, ela cometia atrocidades assim irritantes. Então, os personagens desse livro, resumidamente, são odiáveis, eles não são nada cativantes, acolhedores, então eu recomendo esse livro sim, mas os personagens, eles não são adoráveis. Eles são personagens realmente praticamente repugnantes. Então, aborda essa questão de como da extensa questão da maternidade, que muitas mulheres, até como ocorre atualmente, muitas mulheres não têm esse instinto maternal e são obrigadas praticamente por seus maridos e por companheiros para terem filhos, sendo que elas não têm essa autovocação para a maternidade. E também podemos perceber através desse livro que nem tudo é perfeito como nós imaginamos, como nós é, como nós vislumbramos as coisas. Então, apesar de eles estarem naquele local, na Suécia, um local tranquilo, calmo, nem tudo pode ser perfeito como eles imaginavam. E também vamos ver várias outras questões, como eu havia dito antes, como a traição, que é o adultério, e outros problemas que vão surgindo ao longo do livro. Ou seja, é uma mulher que é Mary, perturbada praticamente porque ao longo dos livros nós vamos acompanhando essa construção. Outra coisa também que eu quero frisar é que eu considerei os personagens desse livro muito bem construídos, e também a outra outro motivo por Mary ser assim, porque ela, quando era criança, ela foi maltratada pela sua mãe, que, se eu não me engano, o nome dela é Mary Ann. Se eu não me engano, o nome dela é mesmo Mary Ann. E a mãe dela tinha um vício em fazer cirurgias plásticas, em clínicas para fazer procedimentos estéticos, e isso tudo por conta do nascimento dela. Ela coloca quase a culpa de tudo no nascimento de Mary com o seu marido, né, Gerald, e ela coloca quase a culpa, quando Mary é criança, nisso. O fato dela não ter o corpo que ela tinha antes, dela não poder utilizar as roupas que ela usava antes, nisso, pelo fato do nascimento da própria filha. Então ela colocava todo esse estigma, toda essa revolta em cima da sua filha, o que ocasionou Mary ter problemas psicológicos futuramente, que foi o que ocorreu com essa personagem. Então, esse livro, ele não tem vilões nem heróis, ele
é quase todo permeado por tensão e por personagens que não são nada perfeitos. É isso, eu espero que vocês tenham gostado da resenha, como eu havia dito antes. Curtam, comentem, compartilhem esse vídeo se vocês puderem.